Olá, eu sou o Fabrício. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Carlos. E esse é o Sobre História. Estamos de volta aqui para continuar falando dele, Leonardo da Vinci. Vou usar a piadinha do Luciano. De novo não, né? Recapitulando do último vídeo, né, a gente viu ali que o contexto era um contexto de mudança, né, no qual o Leonardo vivia. Leonardo, que a gente é íntimo, tá? É Léo. Sabe uma curiosidade? Da Vinci, porque ele morava na cidade de Vinci. Sim, lá eles davam o nome, assim, isso referência à cidade, da né? onde você vinha, né? Eu sou o Fabrício de Belo Horizonte. E ele era Leonardo Piero de da Vinci. Piero pelo nome do pai, né? Eu sou o Rodrigo do Paulo VI. Paulo Vi. O Leonardo, como todos os inventores e artistas da época, eles tinham quem financiasse as obras dele, né? O Leonardo ele vai ter muita encomenda, né? E a gente vai ver, ele era o contexto de quê? De normal, né? De ser humano, de guerra. E muitas dessas invenções do Leonardo vão ser militares. E é até bacana de falar que ele era o Tony Stark, né? Que ele não era só pintor, ele conhecia muito das ciências, né? E ele criava essas invenções que a gente vai falar aqui. Uhum. E o Da Vinci, o legal que você citou o Homem de Ferro aí, eu não gosto do Homem de Ferro, não me batam. Te encapta. O Da Vinci, ele, como você disse, as obras eram encomendadas, né? Ele tinha, a finalidade dele era essa. As obras, por exemplo, a igreja gostava muito de encomendar as obras de Da Vinci. Tem uns códices que o Da Vinci, uma curiosidade do Da Vinci, como a gente citou no vídeo anterior, ele era canhoto e ele escrevia algumas de trás para frente, né? Ele escrevia de trás para frente. Primeiro, há dois indícios, né? Primeiro é porque como era tinta, né? Era tinteiro, né? Tinteiro, e quando você escreve assim, se você colocar quem é que você coloca apoia o punho assim, aí se você escrever até a tinta secar, você vai borrar toda a mão, então você tem que escrever ao contrário para não borrar. Outra indagação é que como ele queria se esconder da igreja, ele escrevia de trás para frente para as pessoas não identificarem, né? Para não ter uma leitura. E aí essa é uma curiosidade que tem. E o Da Vinci, né, gostava de estudar, né? O Da Vinci tinha um caráter multidisciplinar. Então, nesse sentido, ele atuava em todas as áreas, né? Interessante, ele atuou na área da mecânica, atuou nessa questão da pintura, nas artes plásticas, e atuou também na área da biologia humana mesmo, tá? Então, todos os objetos que, por exemplo, na mecânica, que ele começou a projetar, isso é interessante saber que ele não criou esses objetos, ele só projetou esses objetos, ele não chegou a construir esses objetos. Então, nesse sentido, ele observa a natureza, e a partir da natureza ele começa a pensar como que o homem pode intervir nessa natureza, tá? E aí ele começa a criar esses mecanismos como forma de facilitar a vida do homem naquele sentido, lidar com a natureza. Imaginar que, por exemplo, se a vida de hoje do trabalhador é dura, imagina naquela época. Vamos citar então o primeiro projeto. O segundo Piton, ele criou o carro, não é para pilotar não, né? Ele criou o carro lá. A gente fica vendo um Ford aí, né? Acho que Ford lá, nossa, o cara acordou de manhã, cara, vou inventar um carro. Do nada. Não, ele teve... O Ford também olhou para trás e falou, não, já teve. O Da Vinci foi um dos caras que pensou. Só que o carro dele ficou só no papel, né? Só no papel. É interessante que, se você pegar os desenhos do Cos, se você olhar, você vai ver o Ford, o primeiro carro, o Ford Bigode lá do Ford, é idêntico. Obviamente, de acordo com o contexto do Da Vinci. Então, por exemplo, para poder guiar aquele carro, né, segundo o pensamento do Da Vinci, é um sistema de engrenagem. Você tem uma guia na frente em qual ele guiava a direção, e que poderia ser feito com a mão direita, e com a mão esquerda atrás tinha uma manivela, e essa manivela ele girava e teria que fazer o que? Geraria a propulsão para o carro se mover. Tá? Achei que você falou para virar, para beijar a crush assim.
E aí você falou bem. É porque esse Ford do Da Vinci não tinha bancos atrás, só tinha um banco em posição. Poderia vir uma pessoa na frente com ele. Porque imagina você naquele período lá, vamos supor, a carroça lá e tal, você inventa um carro com roda lá, você fala, e aí, gato, vamos dar um rolê? Você quer. Meu carro não cheira estrume de cavalo, não, vamos lá, o meu é. E olha só que tão interessante, alguém já andou de bicicleta, tem freio contra pedal? Contra pedal. Esse carro ele tem um sistema de freio contra também. Então, se você contra a engrenagem fazia o movimento contrário, ele travava o movimento das rodas. A gente falou a engrenagem também foi muito importante, né? Super importante. O Da Vinci, ele projetou a questão do sistema de roldana. E esse sistema de roldana, por exemplo, hoje, o Thiago, sistema de roldana. Né? Tem aquelas troca de cenários e tal, para poder tornar o peso mais leve. É tão interessante que você pode pegar 50 quilos, dependendo da quantidade de roldanas e a distribuição de pesos ali nas cordas e roldanas, uma criança de 5 anos pode chegar lá e puxar o peso. Da mesma forma que um adulto não pode fazer. Essa é a segunda invenção. E a terceira invenção? Olha, a gente pode falar, por exemplo, da bicicleta. Pô, imagina. A magrelinha já, a calói do Da Vinci era madeirona, né? Já a roda já tinha rolamento, né? Já, segundo o COS lá, a roda já tinha rolamento. Ou seja, a modernidade do cara era cabulosa. Tipo, um rolamento, cara, uma invenção, um projeto cabuloso. Tipo, pra você chegar lá, imagina. Chega aí, gato, vamos dar um rolê de bike, você monta na garupa. Vamos ter uma noção, talvez uns mais nostálgicos, né? Um carrinho de guia. Só podia se mover por causa dos rolamentos, né? Você usava o carrinho de guia ali e dava umas rodas. Eu ia muito no depósito comprar, os caras nem gostavam de mim que eu... E por falar em rolamento, carrinho de guia, um abraço, viu, Silvano? E esses rolamentos, sistema de rolamento é tão importante porque, por exemplo, se o automóvel hoje ele anda, ele se movimenta como ele se movimenta, é porque tem os rolamentos na roda que permite que ele circule pelas cidades desse jeito, né? Da forma que ele circula. E é interessante que nesses mesmos rolamentos, ele uma primeira vez que ele implementou mesmo dentro de uma roda e tal, foi no tanque de guerra. Se você olhar o tanque de guerra, ele tem uma relação com a natureza que parece que o casco desse tanque é um casco da tartaruga. Né? Obviamente, tem as limitações do contexto da época, é sempre bom frisar isso, né? Tem essas limitações do contexto. Os recursos lá é diferente do nosso. Mas é interessante que as rodas já funcionavam com rolamentos. E a propulsão era humana, né? E apoiava-se com os pés e com as mãos fazia o movimento nas alavancas que faziam com que o carro movimentasse justamente com o sistema de engrenagem. Ou seja, é interessante entender que a produção de Da Vinci ela pode ser entendida de um início até o fim, de uma progressão, de algo processual, que ele vai trabalhando aperfeiçoando os seus equipamentos, as suas invenções. Eu acho isso muito importante. Né? Nada nessa vida é estático. Né? Em um contexto geral, tudo pode se modificar. A cultura, por exemplo, ela é móvel. Às vezes você fica vendo esses movimentos tradicionais aí, né? A família, né? Tem que ser pai, mãe, filhinho, igual um vídeo eu vi de vocês recentemente. Eu achei fantástico isso. A família também muda, as culturas também mudam, os equipamentos também mudam. Né? Que bom isso, aleluia. Hoje, por exemplo, eu usei máquina de datilografar. Vocês usam hoje porque notebook, né? Eu já falei dessa máquina. Vou te apresentar. E aí tem a asa delta, a quarta invenção, a asa delta. Mas eu chamo aquilo ali do protótipo do Batman. Né? Se você olhar assim, a asa ela parece uma asa de um morcego, né? Eu vejo o Batman ali. Você fala dessa questão que ele admirava muito a natureza. Alguns dizem que ele se espelha muito nos pássaros, né? Especificamente essa asa foi baseada numa asa de morcego. Ele fazia esses estudos com relação à natureza, né? E Da Vinci, então, se fosse hoje em dia, ele ia ser time Batman, né? Um cara que gostava muito. O Batman renascentista. Batman renascentista. E a quinta invenção? É o escafandro. O escafandro, vocês estão vendo a foto aí, que parece uma armadura, um robô, mas é uma roupa de mergulho que o Da Vinci, ele queria, pra você ver como é que o cara é estratégico, o cara queria atacar por terra, pelo ar e pela água. Interessante. Marinha, exército e aeronáutica, o cara já tinha projetando já. Ou seja, o Da Vinci, ele tinha o cara
tipo assim, acho que eu imagino o Da Vinci o dia inteiro, tipo assim, pensando em alguma coisa pra fazer, velho. Ele não ficava à toa, não. Ele era um cara que, tipo, ligado no 220. E isso é importante, sabe por quê, garotada? Olha só, Da Vinci dormia 4 horas, 3, 4 horas. E tinha uma produção incessante. Você lembra um vídeo anterior falando sobre as obras de arte, que ele era um cara procrastinador, que não queria perder tempo desenhando o pé, pintando o pé, uma mão e tal. O que ele fazia? Ele não ficava parado, não queria ficar deitado no sofá assistindo Netflix. É interessante isso, mas ele estava sempre produzindo alguma coisa. Então, nesse sentido, por isso que ele tem uma produção extremamente vasta. E aí vai um conselho. Às vezes as ideias pintam na cabeça da gente, naquele momento, você olha que negócio legal, mas às vezes deixa passar, não anota, sabe? Tem o hábito de anotar esses pensamentos. Se pode ser naquele momento, pode ser que dê uma luzinha ali e de repente parece que não vai dar em nada, pode ser que lá na frente você descubra uma utilidade para aquilo. O que acontecia muito com o Leonardo da Vinci, ele fazia muito isso. Ele tinha uma ideia, ele corria atrás, de repente, depois daquela ideia, ele aperfeiçoava. Por exemplo, ele pensou no rolamento, depois do rolamento ele colocou na roda. Né? Mas então o Da Vinci ele não era aquele cara que postergava as coisas dele, ele curtia o material, né? Curtia o material. Essa ele não chegou no produto significativo, mas tinha as códigos. Mas ele deixou tudo pronto para um produto significativo. Sim. Hoje olha a nossa vida, a gente vê o automóvel, você vê, por exemplo, aquela perfuradora que faz aqueles furos. Perfuratriz. O que acontece hoje é utilizado na construção civil. Os guindastes enormes, carrega o peso enorme, o cara estava lá pensando. Tudo isso foi graças a um cara lá atrás que foi curioso. Então, ou seja, não só graças a ele, né? Graças à época que permitiu. Porque o Da Vinci não vai levar assim, nossa, o cara inventou tudo. Não, o Da Vinci, ele, lógico que ele soube ler o tempo dele, o que estava acontecendo, ele foi esperto de... É igual o Thomas Edison. Todo mundo fala que o Thomas Edison é um cara... Não, o cara inventou nada. O cara pagava as pessoas para lá e fazer o trabalho para ele. O importante é entender que essas obras da Vinci já estão no contexto do Renascimento, onde a igreja imperava, é importante dizer isso, e de como ele estava colocando o homem intervindo na natureza, que a consciência coletiva ou a mentalidade coletiva do pessoal naquela época era de imaginar assim, que as coisas acontecem porque Deus quis. Então poucas pessoas poderiam interferir na natureza. Tá? Então, por que talvez essas obras, esses projetos não foram adiante? Talvez por empecilho mesmo da própria igreja. Como eles iam permitir? Tem as condições materiais também que nós temos que entender. Hoje nós temos uma indústria sofisticada, que trabalha com os materiais, que elabora isso. Então, não existe homem à frente do seu tempo. É bom frisar isso. O homem está no seu contexto e as ideias elas permeiam e aparecem, surgem, porque aquele tempo permite isso. Existe a pessoa que sabe ler o tempo dela. Sim, só vai existir o homem à frente do seu tempo quando eles inventarem a máquina do tempo, né? Ainda não aconteceu, infelizmente, o povo de exatos. E para quem, voltando o Flash é o homem à frente do tempo dele. Pode ser. Não, voltando na asa lá que ele fez do Batman, para quem já jogou Assassin's Creed, sabe que ele construiu essa asa sim e que ela funciona. Então, esse aqui foi o nosso segundo vídeo, né, com a participação do Carlos aqui falando do Da Vinci, dessa vez falando dos projetos dele, né? Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha se possível e se inscreve no canal. Valeu!